Olá, pessoal. Me chamo Marcondes, sou professor da UES, membro do GPOST UES. E neste vídeo eu vou falar sobre a dialética do tempo, história, ideologia e consciência em Antônio Gramsci. Gramsci, filósofo marxista italiano, nasceu em 1891, faleceu em 1937. Concebe a história como o processo pelo qual o homem torna-se homem. Isto é, nada do que exista no plano da vida humana é desprovido de processualidade, gênese, dinâmica, contradição e movimento. Tudo que existe no âmbito da sociedade é produto do desenvolvimento da capacidade criadora dos indivíduos. Capacidade de pensar, intuir, sentir, idealizar, construir, inovar e expressar tudo isso numa linguagem carregada de conceitos, símbolos e visões de mundo. Os homens, portanto, ao expressarem o que pensam e sentem, fazem história. Para o pensador marxista, todos os homens são filósofos, no sentido de serem capazes de manifestar esta filosofia espontânea própria a todo mundo. A partir de seus limites e características, ela está presente, por exemplo, na própria linguagem, que consiste num conjunto de noções e conceitos específicos, e não somente um aglomerado de palavras destituídas de conteúdo, e no senso comum e no bom senso, e na religião popular, e, portanto, em todo o sistema de representações das opiniões, crenças, superstições e modos de ver e de agir que se manifestam naquilo que se convencionou chamar de folclore. E, historicamente falando, os homens sempre expressaram determinadas concepções de mundo, bem como pertenceram a um determinado grupo. Essas qualidades propriamente sociais explicam como os indivíduos partilham um mesmo modo de pensar e agir. Diz Gramsci, somos conformistas de algum conformismo, somos sempre homens massa ou homens coletivos. Existe para Gramsci duas maneiras específicas dos homens elaborarem suas visões de mundo. A primeira diz respeito a uma perspectiva crítica e consciente de pensar e agir programaticamente para tornar possível as mudanças no mundo. A segunda trata do pensar sem necessariamente ter consciência crítica disso, ou melhor, é uma maneira ocasional e desagregada de participar de uma concepção de mundo imposta arbitrariamente pelo ambiente anterior. O que ele também considera como desagregado também é destituída, né, de vínculos mais, vamos dizer assim, baseado numa unidade, né, de relações. Ou também alguma coisa destituída, vamos dizer assim, de uma base mais consolidada de respeito a uma reflexão crítica, ampla e profunda sobre o mundo social. Nesse sentido, o Gramsci explica, nas palavras dele, o seguinte: quando a concepção de mundo não é crítica e coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de homens massa. Nossa própria personalidade é composta de uma maneira bizarra,
Nela se encontram elementos dos homens das cavernas e princípios da ciência mais moderna e progressista. Preconceito de todas as fases históricas passadas, grosseiramente localistas, e intuições de uma futura filosofia que será própria do gênero humano mundialmente unificado. Segundo o filósofo marxista italiano, criticar a própria concepção de mundo significa, portanto, conferir-lhe unidade e coerência. E, nesse sentido, elevá-la ao ponto máximo do pensamento universal mais desenvolvido. Com efeito, isso vale também para a filosofia existente até o momento, pois a crítica dela significa evidenciar em que medida ela deixou estratificações consolidadas na filosofia popular. O começo da elaboração crítica do pensamento é o ponto de partida daquilo que somos realmente. De acordo com Gramsci, tal pressuposto configura um conhece-te a ti mesmo, enquanto um produto do processo histórico até hoje explicitado. A historicidade dos processos sociais constitui a chave de explicação para o sentido do ser das coisas. Ideias, noções, processos e relações do mundo. Por exemplo, a filosofia não pode estar separada da história da filosofia. Tampouco a cultura pode estar separada da história da cultura. Por isso, no que diz respeito ao, como vai dizer Gramsci, ao sentimento mais imediato e determinado, não podemos ser filósofos. Isto é, ter uma concepção do mundo criticamente coerente sem a consciência da nossa historicidade, da fase de desenvolvimento por ela representada e do fato de que ela está em contradição com outras concepções ou com elementos de outras concepções. Do ponto de vista histórico, a criação de uma nova cultura não significa somente fazer individualmente uma descoberta original, mas significa também reproduzir criticamente verdades já estabelecidas, difundi-las, socializá-las. Conforme os postulados de Gramsci, o fato de que uma coletividade humana seja orientada a pensar coerentemente e de modo unitário a realidade social do presente constitui um fato filosófico bem mais significativo e original do que a descoberta ou invocação, por parte de uma mente filosófica brilhante, acerca de uma nova verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais. Nesse sentido, é que podemos pensar, por exemplo, na ideologia enquanto uma concepção de mundo, que se manifesta de maneira implícita na arte, no direito, na atividade econômica e em todas as esferas da vida social, coletiva ou individual. Assim, a ideologia está diretamente ligada ao problema da conservação da unidade ideológica, da totalidade do bloco social, que está assentada e unificada precisamente por aquela ideologia específica. Aqui Gramsci nos fala, propriamente, do problema da ideologia religiosa, especificamente a da Igreja Católica, quando afirma, diz Gramsci, a força das religiões consistiu e consiste no seguinte fato, que elas sentem intensamente a necessidade de união doutrinal de toda a massa religiosa e lutam para que os estratos intelectualmente superiores não se destaquem dos inferiores. A Igreja Romana foi sempre a mais tenaz na luta para impedir que se formassem oficialmente duas religiões, a dos intelectuais e a das almas simples. Essa luta, de certo,
foi travada com grandes inconvenientes para a própria Igreja Católica. Entretanto, esses inconvenientes estão relacionados ao processo histórico que produziu uma mudança profunda na totalidade da sociedade civil e que estabeleceu em bloco uma ferrenha crítica da ideologia religiosa. Isso demonstra a exímia habilidade do clero em organizar, por exemplo, a esfera da cultura, bem como a racionalidade da igreja, no sentido de diferenciar as capacidades e alçadas entre os intelectuais e os simplórios. Foram os jesuítas, indubitavelmente, os maiores artífices deste equilíbrio. E para conservá-lo, eles imprimiram à igreja um movimento progressivo, que tende a satisfazer parcialmente as exigências da ciência e da filosofia, mas com um ritmo tão lento e metódico que as modificações não são percebidas pela massa dos simplórios, se bem que elas apareçam como revolucionárias e demagógicas aos olhos dos, dizer de Gramsci, integristas. Em Gramsci, portanto, uma filosofia da praxis tem que residir na crítica do senso comum popular, bem como do senso comum dos estratos mais eruditos da sociedade. E, em face deles, nutrir uma polêmica que seja capaz de estabelecer as bases de um processo que busque, conscientemente, superar as alienações do pensamento, no que se refere aos problemas sociais oriundos das contradições socioeconômicas. Por isso que o revolucionário comunista italiano defende que a posição da filosofia da praxis é antitética às posições do pensamento católico. Porque a filosofia da praxis não visa manter os simplórios na sua filosofia espontânea, do senso comum, mas procura verdadeiramente o contrário, ou seja, orientá-los para o despertar e desenvolvimento de uma concepção de vida superior e emancipada das ilusões da sociedade burguesa. Para Gramsci, o homem comum, o homem do povo, pode ter uma atuação prática consequente na sua vida cotidiana. Muito embora ele precisa ser dotado de uma concepção teórica do mundo, que lhe permita engendrar as possibilidades subjetivas e objetivas de transformação da realidade social, da qual ele é parte integrante. Uma consciência teórica que lhe possibilite ter uma noção clara das contradições do processo histórico. Assim, toda a ação prática precisa de uma clarificação e fundamentação teórica para um agir consciente em virtude de um projeto revolucionário de emancipação humana. A compreensão crítica de si mesmo no interior da totalidade social é aurida, dessa forma, através de uma luta de hegemonias políticas, de direções contrastantes, inicialmente no plano da ética, depois no da política, chegando, enfim, numa formulação superior da própria concepção do real. Diz Gramsci, a consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica, isto é, a consciência política, é a primeira fase de uma ulterior e progressiva autoconsciência, na qual teoria e prática finalmente se unificam. Portanto, mais do que ninguém, Gramsci sabia que a unidade entre teoria e prática não consiste no fator mecânico, mas, do contrário, constitui um autêntico devenir histórico. Então é isso, pessoal. Até uma outra oportunidade. Um abraço para todos e todas.